Olá, meus alunos queridos, abençoados, que eu amo, tá? Vamos começar o segundo bimestre. Segundo bimestre nós vamos começar com quinhentismo, tá? E depois nós teremos também o barroco. Bom, hoje eu vou falar pouquinho, porque eu vou dar só uma introdução do que foi o quinhentismo para vocês, tá? Nesse vídeo eu vou estar colocando essas 3 páginas do livro de vocês, que é de literatura B1, página 20, página 19, 18, 19 e 20, tá bom? Mas vamos lá, vou fazer só uma introdução do que foi o quinhentismo. Esse nome, né, quinhentismo, nós vamos ter esse nome para esse momento histórico da literatura, porque quinhentismo de 1500, tá? Por isso é quinhentismo. Esse marco inicial da literatura brasileira, né? As características principais do quinhentismo estão relacionadas com o período em que os portugueses chegaram ao Brasil. A colonização ainda não havia começado. O principal interesse dos portugueses naquele momento era a exploração das nossas terras e dos recursos que nela haviam, né? Quando as primeiras embarcações portuguesas chegaram aqui, eles encontraram um território bem grande, bem extenso, né? E uma variedade muito grande da flora e da fauna. Aí, né, eu pergunto a vocês, estava vazio aqui? Não. Quem estavam aqui eram os índios que recepcionaram esses portugueses. Após os contatos, né, iniciais desses portugueses com os povos nativos, né, e a descoberta das riquezas naturais, como o pau-brasil, né, que foi a fonte de riqueza deles por muito tempo, exploração deles por muito tempo, né? Nosso pau-brasil, né? Uma árvore nativa nossa, né? Uma nativa da Mata Atlântica, tá? Esses viajantes vieram a mando da coroa portuguesa, né? Eles decidiram fixar-se aqui e ficaram aqui para explorar mesmo, porque Portugal ele ficava a mais ou menos 4.000 milhas do Brasil, bem longe, né? Mesmo assim, a coroa portuguesa precisava saber se a viagem tinha sido bem sucedida. E aí, qual era o meio de comunicação deles? Eram as cartas, né? Os documentos eram descritos, né, pelos portugueses para que a coroa portuguesa lá, né, soubesse do que estava acontecendo aqui. O rei de Portugal nessa época era Dom Manuel. Ele tinha que saber se ele deveria investir no Brasil ou não, se ele mandaria mais recursos, né, mais pessoal, né, tanto recurso pessoal quanto as caravelas, né, que eles investiam bastante para que pudessem mandar essas pessoas para cá. Mas ele queria saber se valia a pena, né? Mas claro, né? Claro que ele viu que valia a pena, né? Pelas cartas que eles receberam, eles viram que as nossas riquezas eram bem vastas, né? Nós tínhamos muitas riquezas, tá? Essa captação de riqueza ajudava também nosso clima, né? Nosso clima brasileiro ajudava-os também nessa captação de riqueza. O nível de desenvolvimento nosso era muito grande, né? E nisso a população, os portugueses foram ocupando o nosso território. As crônicas narrativas são uma das características do quinhentismo, tá? Também chamados de literatura de informação. São os primeiros registros da literatura brasileira. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira a integrar essa manifestação literária. Então, qual foi a primeira? A Carta de Pero Vaz de Caminha, tá?
Em seguida, dessa literatura de informação, está essa literatura de formação. Nesse tipo textual, que serviu no Brasil com a chegada dos jesuítas, o objetivo é pedagógico e religioso, ou seja, eles iriam catequizar os índios, eles iriam ensinar a religião católica para aqueles índios nativos, aqueles índios que estavam aqui assim que os portugueses chegaram. Os padres vieram para o Brasil com a missão de ensinar aquele povo indígena, né? Eles ensinavam a ler e escrever, né, através da religião católica. Por isso, eles criaram poemas, sermões e até peças teatrais com o propósito único e exclusivamente de disseminar a fé católica, tá? Hoje nós vamos parar por aqui. Eu não vou vou parar pela introdução, tá? Porque nós não vamos nos estender muito na matéria, porque tem alunos que ainda não entregaram a nossa avaliação, o nosso trabalho avaliativo. Então avisem os amigos de vocês para assistirem a aula de hoje e entregarem a avaliação àqueles que ainda não o fizeram. Um beijo, meus amores. Até semana que vem.